Olá, chegamos então ao nosso último encontro, a nossa 8ª aula, que a gente vai conversar hoje sobre a atuação do assistente social no setor empresarial. Essa atuação ela tem sido muito requerida nos últimos tempos nesse espaço socioocupacional do setor empresarial. Ou seja, qual é a prática do assistente social nesse contexto? Nós vimos até agora as diversas mudanças no espaço de trabalho do assistente social, desde o seu início lá no período de institucionalização até as políticas públicas e o terceiro setor. A gente sabe, quando a gente volta no passado, que a inserção do assistente social no campo empresarial, mais estritamente no industrial, ele tinha como olhar aquele olhar de controle social, de acompanhar a qualidade do serviço prestado pelos funcionários de uma empresa, de uma indústria, porém sempre voltado para conter revolução dos operários, realizar esse controle social que era voltado para atender a classe burguesa, para atender o empregador. Ou seja, o assistente social naquele contexto, ele estava ali como mediador da relação de trabalho e capital, mas atendendo aos ideários burgueses. Então nós temos essa concepção muito clara naquele movimento do Brasil desenvolvimentista, né? Que tinha um serviço social de grupo, de comunidade, que a metodologia do trabalho do assistente social ela era direcionada para evitar que algumas tensões elas ocorressem entre o trabalhador e o empregador. Hoje nós já temos uma concepção diferente. Por exemplo, no próximo slide nós temos a noção de que o serviço social, após esse movimento que rompe com o conservadorismo, lembra que a gente discutiu naquela reconceituação do serviço social, que ocorre na década de 70, que o serviço social então tem como objeto de trabalho a questão social, é a sua especialização do trabalho, então ele tem um olhar mais crítico, voltado para o embasamento teórico marxista, ou seja, esse embasamento marxista tem a perspectiva de compromisso com a classe trabalhadora e subalterna, que é a classe explorada, que é a classe que gera a riqueza, a mais-valia. Então, essa mudança que ocorreu de concepção no interior do serviço social é hoje a noção que nós temos. Então, aí o Mota nos fala sobre esse redimensionamento, né, do serviço social. Então, a empresa hoje, ela quer que o assistente social, ela trabalhe junto com a família desse usuário, que atenda a comunidade, que compreenda o que esse funcionário passa na sua casa que pode afetar a sua produção. É óbvio, pessoal, que a gente analisa isso também pela lógica capitalista, que todo esse trabalho desenvolvido para o funcionário da empresa é para melhorar o seu rendimento no seu trabalho, né? Melhorar a qualidade do produto. Porém, hoje nós sabemos que caminhou sim no sentido do olhar mais humanizado, né? O empregado hoje ele é visto mais como colaborador, uma visão mais humanitária do serviço social. Ou seja, nós percebemos que o Mota ele apresenta um cenário de atuação do assistente social que expõe uma mudança nessa perspectiva do setor empresarial. Ou seja, ele ainda realiza essa mediação entre o capital e o trabalhador, mas as principais práticas vai ser voltada para essa mediação e conflito de comportamento. Então, se eu tenho funcionários, por exemplo, que tem problema com o alcoolismo, né, que tem problema de saúde do trabalho, o olhar do assistente social ele vai ser mais para a garantia dos direitos daquele trabalhador. Então é aí que entra o empoderamento desse profissional nessa empresa, a mostrar a sua capacidade teórica para estar apontando para o empregador, para o diretor da empresa, como isso é realizado. Que esse trabalho tem que ser realizado a partir da garantia do direito. Esse funcionário está adoecendo. Quais são os fatores que contribuem para o seu adoecimento? Qual é o diagnóstico que esse assistente social vai realizar para apresentar um relatório, para reivindicar uma ação nessa empresa que esse trabalhador está necessitando de um olhar mais voltado para a saúde? Então isso tem muito a ver com o contexto da atuação do assistente social nas empresas hoje, porque houve um movimento
de responsabilidade social corporativa. Então, as grandes empresas, as grandes indústrias, elas estão querendo ter um desenvolvimento mais sustentável. É óbvio que a gente sabe que tudo isso está amarrado com questões políticas, tem a ver com selos de responsabilidade social, com as ISOs, né, que nós falamos também, que a empresa ela quer ser bem vista pelo seu consumidor. E aí o capital acaba favorecendo também o trabalhador, porque o próprio capital vai regular essa empresa. Para ela ter um lucro maior, ela tem que ser socialmente bem vista, né? Então, a contribuição do setor privado com os problemas sociais. Então, o setor privado começa a desenvolver trabalhos voltados com os problemas sociais da comunidade, com questões, por exemplo, de criança. Hoje nós sabemos que as grandes empresas, quando elas se instalam em qualquer local, ela tem, se eu não me engano, um percentual de investimento daquele valor total de 5% na comunidade. Ou seja, ela pode contribuir com creche, com reformas de escolas, com os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente, se pode tentar ações para minimizar impactos ambientais e de preservação. Então, olha quantas áreas de trabalho se abrem para o assistente social. Então, nós temos também a área de trabalho voltado para o Departamento de Recursos Humanos, que é um outro olhar do assistente social. Por exemplo, se o assistente social se forma em serviço social e faz uma especialização em gestão de recursos humanos, tem muita contratação hoje. Na instituição que eu trabalho, por exemplo, a assistente social é gestora de recursos humanos. Então, ela não realiza o trabalho como assistente social, ela tem a graduação em serviço social, mas ela tem especialização em gestão de recursos humanos. Então, ela é contratada como coordenadora de departamento pessoal e ali ela realiza todo o trabalho voltado para os recursos humanos. Então, isso no terceiro setor. Agora, você imagina no âmbito empresarial. É muito forte, porque o assistente social tem toda aquela capacidade de compreender o indivíduo, de saber fazer uma orientação, um atendimento mais humanizado, um atendimento mais voltado para a garantia dos seus direitos. Então, a atuação do assistente social numa empresa vai desde a gestão de recursos humanos, a implementação de programas participativos, de desenvolvimento das equipes. Por quê? A gente sabe que o profissional é um trabalhador que trabalha com um coletivo. Se ele trabalha com um coletivo, ele pode trabalhar com grupos. Pensa quantos trabalhos vocês podem desenvolver com grupos em uma empresa grande, ou ainda que seja uma empresa pequena. Então pode desenvolver ações de qualidade de vida no trabalho, ações comunitárias, a responsabilidade social está aí, os dias de responsabilidade social que a instituição pode fazer, pode envolver os funcionários, a comunidade, envolver a rede de atendimento, as certificações sociais. Hoje a gente já falou sobre isso. O assistente social ele é um profissional autônomo. Sendo um profissional autônomo, ele pode prestar assessoria e consultoria para as empresas no setor empresarial para conseguir certificações sociais, para conseguir as ISOs, né, que nós falamos. Então, tudo isso também perpassa pelo trabalho de assessoria e capacitação do assistente social. A educação ambiental está vindo com muita força. Hoje nós temos quantos colegas que fazem especialização em meio ambiente, em análise de impactos de meio ambiente, mestrado, pós-graduação. Porque isso tem a ver com os diversos cenários que têm se aberto para nós no setor empresarial. Então, o setor empresarial hoje, ele vai perpassar sim por etapas de trabalho que vão desde o atendimento direto no controle na gestão de controle de qualidade, na qualidade de saúde do funcionário, mas também não vai fugir daquela raiz que a gente gosta do trabalho comunitário, que o assistente social pode desenvolver uma campanha educativa na comunidade, né? Se ele trabalha numa empresa que trabalha com reciclagem, por exemplo, pensa quantas ações podem sair daí. Se ele trabalha numa empresa de alimentos, né? Dá para fazer trabalho nas escolas, dá para fazer trabalho com a família, com as comunidades, dá para fazer trabalho nas instituições do terceiro setor. Então tudo isso é muito relativo da área de atuação.
E é óbvio que tudo isso também, pessoal, está descrito e sugerido no nosso código de ética, na nossa lei de regulamentação da profissão. Tudo isso sugerido pelo serviço social, ou seja, são ações que foram construídas ao longo do ano, que estão se reafirmando e abrindo caminhos para a nossa atuação. Por exemplo, lá na nossa lei de regulamentação da profissão, tem as habilidades e competências do assistente social. Então, lá tem um artigo específico que fala também do assistente social, que ele cabe fazer toda essa gestão de benefícios sociais que o trabalhador tem numa empresa grande, por exemplo. Então, se ele tem essa noção de administração, ele vai ter toda aquela qualidade no trabalho e na saúde do trabalhador. Por quê? Ele vai ofertar para o trabalhador. Ele vai, olha, é seu direito, você tem plano de saúde, por que você não vai ao médico? Por que você está vindo trabalhar doente? Se a empresa te oferta esse sistema de saúde, esse contrato com uma seguradora de saúde, ainda que seja o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um direito do trabalhador faltar para cuidar da sua saúde, é a empresa que é o trabalhador saudável. Então, tudo isso nós relembramos do argumento que foi discutido nos vários anos do serviço social e que tem sido discutido também no campo das leis trabalhistas. Então, é uma área de trabalho imensa. O assistente social hoje trabalha também na questão da captação de recursos junto às empresas, da questão da dedução de imposto de renda para ser revertido para fundações e institutos. Então, pessoal, são áreas de trabalhos que vocês podem se debruçar para estudar. E não se esqueça de ver em cada aula, eu estou anexando para vocês um texto específico de artigos e resoluções para vocês estudarem e se nortearem. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, não deixem de participar da nossa tutoria, dos fóruns e estude muito, porque o assistente social que estuda não falta emprego e é bem colocado no mercado de trabalho. Sucesso na carreira profissional de vocês e até um próximo curso.